Olá, começando o nosso ponto de vista ao vivo, mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você, né? De segunda a sexta-feira, a gente, à 1h30 da tarde, sempre promovendo aqui os principais debates, né? E discussões em cima dos temas, dos assuntos importantes, né? Da pauta aqui da Baixada Santista e, claro, a discussão também detalhada, né? Sobre os temas de interesse nacional. Hoje, claro, vai ganhar espaço na mídia, já ganhou espaço em toda a mídia, o teste positivo para a Covid-19, anunciado pelo próprio presidente Bolsonaro, né? Agora há pouco, uma entrevista coletiva lá no Palácio da Alvorada, né? Próximo do cercadinho ali do Alvorada, ele recebendo há muito tempo não fazia isso, hein? Há muito tempo não fazia isso, alguns dias aí que ele andou sumido, né? Escondido da imprensa, passava batido, falava lá com os apoiadores, ia para o Planalto, voltava da mesma forma, passava batido pelo espaço ali da imprensa, ia conversar lá com os apoiadores também rapidamente e se enfiava em casa, se enfiava no Palácio da Alvorada, né? Agora, ele saiu, recebeu o resultado do exame positivo, saiu para dizer que está tomando hidroxicloroquina, né? E que por conta disso vem se sentindo bem, né? A febre já baixou, né? Aquele estado de prostração que ele vinha demonstrando, inclusive na noite anterior, na noite passada, né? No dia de ontem, especialmente, depois que saiu do Palácio do Planalto, fez várias reuniões com vários ministros, enfim, né? Com o embaixador dos Estados Unidos, e pode ter infectado, né? Todo esse pessoal aí, inclusive o próprio embaixador norte-americano. Vamos acompanhar, né? O que vai acontecer, se isso realmente vai se confirmar, né? É curioso que na ida aos Estados Unidos, em fevereiro, né? Aquele encontro com o Trump em Miami, teve uma comitiva de 25, 27 pessoas. Todos se contaminaram com o Covid-19, né? Toda a comitiva. E ele não, né? O presidente da República não se contaminou. E agora ele aparece com a Covid-19. Tudo bem, né? Tem um monte de gente aí que vai se contaminando, enfim, né? Casos aí de médicos, né? Repórteres, âncoras de telejornais, enfim, né? Que andam aí se contaminando. Zé Paulo de Andrade, por exemplo, né? Da Rádio Bandeirantes, está contaminado com o Covid-19. Eu me contaminei já faz bastante tempo, né? 3 meses mais ou menos que eu estou de alta já, né? Então fica aí. Não quero colocar em dúvida os médicos que testaram aí o presidente, os exames que ele fez, enfim, né? No hospital militar, né? Hospital da base aérea, né? De Brasília, né? Mas o que é curioso né? Ele já fez a propaganda da hidroxicloroquina, enfim, já disse que houve uma excitação, houve um exagero por parte dos governadores, dos prefeitos, enfim, que o Brasil tem que andar, que todo mundo ia pegar mesmo, repetiu aquela ladainha toda que a gente estava acostumado já a ouvir por parte do presidente, né? Vamos aguardar e ver se realmente ele se comporta bem, né, durante esse período que ele vai ficar isolado e saber depois, né, se a família pegou também, né, a primeira-dama, enfim, é praticamente impossível que o presidente esteja com o coronavírus e a primeira-dama que dorme na mesma cama, no mesmo quarto, não se contamine, né? É quase impossível, né? Muito bem, segunda a sexta-feira, agora oficialmente, né? Sexta-feira também voltamos com a reprise às 8 da noite, então de segunda a sexta você confere a nossa reprise a partir das 20 horas. Aldo Neto com a gente aqui à minha esquerda, jornalista, mais uma vez participando com a gente. Tudo certo aí, Aldo? Tudo certo, Edgar, Marco, doutor Armando Matos, os companheiros de produção, o público em casa. Eu estava ouvindo você falar aí. Eu tenho, às vezes, pena do nosso presidente. Porque quando ele não está, todo mundo diz que está. Quando ele está, todo mundo levanta a hipótese dele estar fazendo propaganda da cloroquina. Eu só acho... Eu não gosto dele, todo mundo já sabe. Então eu só acho que... Se ele pegou agora, ele tem que ficar isolado. Agora nós vamos ver qual vai ser o comportamento dele. Ou se ele vai continuar falando as bobagens. Apesar que ele já está isolado faz tempo pelo Centrão, né? Então não vai ser o Covid que vai isolar ele de vez. Eu só estou torcendo, você está torcendo aí pela nossa primeira-dama Michele pegar. Eu só espero que o Calucho pegue também, mas o Flávio Bolsonaro não, porque ele tem depoimento no MP e não vai poder usar isso para fugir do episódio Queiroz, né?
Pois é, Bolsonaro também tem, né, um depoimento a prestar, né, ao Supremo, enfim, né? O Supremo está em recesso também, o pessoal está, todo mundo provavelmente passeando aí, podem viajar para onde quiserem, podem ir ao exterior com o passaporte diplomático e tal, né? São ministros, essa coisa toda, diferente dos pobres mortais aqui como nós, né? Doutor Armando de Matos, advogado, área criminal, participa e colabora conosco em mais uma edição do Ponto de Vista. Prazer revê-lo, Armando. Prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores, meu amigo Aldo Neto, você Buturão, o Santana, meu grande amigo, e tentar conversar aqui com os telespectadores um pouco, falar de temas gerais aqui da nossa região e do país. É um prazer muito grande. Marco Santana sempre na ponta, conferindo as redes sociais, as informações que tem aí qualidade, né, que se sustentam, claro, e acompanhando também a sua participação conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele quer entrar para a história como um caso de estudo da medicina, e não da psiquiatria, mas da imunologia. Porque lá, vamos lembrar que lá atrás, quando houve muita suspeita, uma suspeita muito forte de que ele já tinha contraído o coronavírus, ele fez um teste que não era o mais eficaz para detectar o caso dele, que ele fez lá o RT-PCR, né? O teste rápido. Que na verdade mostra se a pessoa naquele momento tinha o coronavírus, né? E quando ele fez esse teste, ele já tinha passado dos sintomas, aquela suspeita toda. Quando o correto seria ele ter feito naquela época a sorologia para verificar a imunidade, se ele desenvolveu, se o corpo dele desenvolveu imunidade. E agora, Aldo, descobrir quem espalhou tudo isso. É quem o Bolsonaro não cumprimentou. Ainda não descobriu? Então, e agora, veja só, agora ele vem com essa novidade de que agora tem o novo coronavírus, são das duas uma. Ou ele realmente não tinha, e é um caso para ser estudado pela ciência, de que ele é muito imune e agora tem, ou teve duas vezes, está tratando pela segunda vez, então aquela tese de que a pessoa pode ser infectada duas vezes pelo novo coronavírus é real. E mais do que isso, ele vai chegar, existe a suspeita aí de que ele vai chegar a público e falar assim, olha, eu realmente tive coronavírus e a cloroquina é realmente milagrosa e me curou rapidamente. Essa vai ser a grande questão. Tudo é possível. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Pontos de Vista com Edgar Buturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que acompanha o Ponto de Vista na reprise às 8 da noite. E lembrando, o programa ao vivo acaba às 14h30. Sabe-se lá o que vai acontecer na combalida República Brasileira neste intervalo de tempo, né? Você permite eu fazer uma pergunta? A quem? Saber jurídico. Do Armando? O nosso amigo Causídio com o Armando de Matos. Daqui a pouco. Deixa eu só entrar aqui com o nosso ritual, né? Infelizmente, né? Com números do Covid-19 até às 7h30 da noite de ontem, né? Hoje, claro que já há uma alteração. Em Santos, 10.932 casos, 386 óbitos, né? Esse número que não se altera, graças a Deus, né? Já faz algum tempo. Na Baixada Santista, 27.297 casos, 1.049 óbitos, né? A todos eles, mais uma vez, a gente dá aqui os nossos sentimentos, nossos pêsames a você que perdeu aí um parente, né? Um primo, um tio, um irmão, pai, a mãe, avô, avó, filho, né? Filha, enfim, sentimentos de todo o time aqui do Ponto de Vista, né? No estado de São Paulo, 323.070 casos, 16.134 óbitos. E no Brasil, números oficiais, né? 1.626.071 casos, 65.556 pessoas que faleceram. E eu quero deixar aqui a minha contrariedade, né? A minha oposição ferrenha a essa hashtag idiota, ridícula, né? Hashtag força ao vírus contra Bolsonaro, né? Acho que eu me comuniquei com uma pessoa hoje que estampou essa coisa e ele é anti-Bolsonaro e crítico ferrenho, né? Desses bolsominions que colocam barbaridades aí pelas redes sociais. Eu falei, meu amigo, retira isso do ar aí, pô. Você vai se igualar
a esses todos aí que você critica e que todos nós criticamos. Quer dizer, não tem o menor cabimento. A gente faz críticas aqui contundentes ao governo ou desgoverno, para quem preferir, né, do presidente Bolsonaro. Mas nada contra a pessoa física do Bolsonaro, a menos que ele realmente se confirme, né? Aquelas ligações com milícia e mas nem assim, aquelas coisas todas. Aí ele tem que pagar. Ele tem que estar vivo para pagar. Tem que pagar. Não vou ficar torcendo para ele morrer. Pagar de acordo com a justiça. Né? Nada a ver essa bobajada toda que as pessoas colocam. Qual é a pergunta aí, Armando? Complexa, hein, doutor? Opa. Pergunta complexa. Para você, para ele vai ser fácil. Os telespectadores, antes de você Claro. confeccionar a sua pergunta, eu hoje estava lendo o Estado de São Paulo e agora, aqui no Brasil, estão desenvolvendo uma medicação para aquele que é portador de HIV, soro positivo em HIV, deixar de ter a doença. Nós falamos em AIDS aqui no Brasil, no mínimo 35, quase 40 anos. É isso, Aldo? Isso. Desde o início dos anos 80 ali. Mais ou menos. 84, depois grandes 85. personalidades começaram a falecer, ficarem doentes. 35, 40 anos. Só uma parte, só para ilustrar o que você está dizendo, doutor Armando. Hoje faz 30 anos do falecimento do cantor Cazuza. Hoje? Exatamente hoje? Exatamente hoje. Talvez por isso que a matéria tenha sido lançada hoje. E falam em retirar a doença daquela pessoa que é portador de HIV, 35, 40 anos depois. Então nós estamos com essa expectativa, estão vendendo isso, tentando incutir na nossa mente, de que a vacina do coronavírus vai sair agora, em outubro, novembro, vão testar. A cura da AIDS não existe até hoje, 35, 40 anos depois. Existem pessoas morrendo de outras doenças, de só menos gravidade. Então, tomara, né, oxalá, queira Deus, que isso realmente aconteça rapidamente, agora, até o final do ano, que é um prazo assim curto. Mas até hoje, 35, 40 anos depois, quando essa doença horrível apareceu no globo, nós não temos ainda a cura. Então vamos aguardar, vamos devagar com o andor. Diga, Aldo. Complexa, hein? Ok. O público inteiro está vendo a preocupação do governo do Estado de São Paulo, em especial do nosso governador, em isolar áreas do Estado, fazer uma preocupação com o isolamento das pessoas aqui contra o coronavírus. Pois bem, nossa região aqui especificamente, ela tá numa fase que permite algumas atividades funcionarem, não mais as atividades apenas essenciais. E as pessoas têm que ir trabalhar. E as pessoas vão trabalhar como? A maioria delas, utilizando o transporte público coletivo, que aqui na região é totalmente fiscalizado, para não dizer, operado pela empresa metropolitana de transportes urbanos, empresa essa do governo do estado de São Paulo, que opera o VLT e os ônibus intermunicipais. Pois bem, o que essa empresa entrou em acerto com as terceirizadas que operam tanto o VLT? Diminuiu o número de trens, diminuiu o número de ônibus. E é sabido, a ciência diz, o Plano São Paulo diz, que as pessoas têm que manter distância, ter o tal de distanciamento social. 1,5 metro, né? 2 metros. E isso está gerando o quê? Um acúmulo de gente que já era normal no transporte público, além da conta, porque menos trem, menos ônibus. Vamos supor que eu tenho um parente que é obrigado a trabalhar, que tenha obrigado a se expor a isso e pega a Covid e ninguém mais na casa dele, em nenhum lugar pegue Covid, que dê para caracterizar que foi no transporte público. E esse meu parente vem a falecer. Eu posso processar o Estado e a pessoa do governador por essa atitude equivocada da MTU? Sua pergunta é bastante complexa e interessantíssima. E, além disso, eu vou complementar. Mas só para fazer um outro parênteses antes de responder, a única forma de nós tentarmos evitar isso seria aumentando as composições, o número de composições, digo metrô São Paulo, digo VLT aqui na Baixada Santista e digo os carros de ônibus. O que acontece é que eles ficam segurando para economizar combustível, para economizar funcionário, etc, etc, para diminuir custos, para botar mais dinheiro para o caixa. Deveríamos fazer o contrário. Nesse momento, abrir os caixas e nós termos mais veículos rodando, mais. Mas só tem 10 pessoas aí dentro. Tem 5, tem 2, mas as pessoas transitarem com tranquilidade. A sua pergunta é bastante interessante e outro dia também no programa me perguntaram quanto à segurança pública
Mando aqui um grande abraço aos amigos da Segurança Pública, das polícias, né? Sim. Da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e também da Polícia Federal. São pessoas que trabalham diuturnamente, lutando contra o crime, em nosso favor, em detrimento do crime. Mas a pergunta de um outro telespectador foi se a pessoa é roubada, furtada, pode mover ação contra o Estado. E eu disse que sim. E aqui, respondendo a sua pergunta, a mesma resposta. Eu poderia promover uma ação na Fazenda Pública contra o governo do Estado? Sim, poderia. Se nós teríamos êxito nessa ação, é outra conversa. É o entendimento do juiz, é o entendimento do desembargador e dos tribunais superiores. Tudo isso que nós estamos vivendo, esse momento muito crítico da sociedade, do mundo, né? Do mundo, não nosso, vai entulhar o Poder Judiciário posteriormente com ações. Não só o Poder Judiciário comum, né, do Estado, mas a Justiça do Trabalho também. Tenho certeza que pessoas vão correr atrás dos seus direitos. Mas como é que vai diminuir salário e tal? Isso aí nós vamos ter uma discussão muito grande que vai demandar anos e anos. Mas nesse instante, respondendo a sua pergunta, sim, é possível. Se ficar provado que houve alguma falha, tudo isso é matéria de prova, né? Sim. Isso demanda uma série de coisas, não é do dia para a noite. E é difícil provar. Difícil provar. E outra coisa, vamos combinar aqui, né? Se uma ação dessa fosse procedente, telespectador, permita-me, e os colegas na mesa, se uma ação dessa fosse procedente, nós quebraríamos o Estado. Mas é possível? É possível? É possível. Uma pessoa é assaltada, roubada, a pessoa que tem o carro furtado na porta de casa pode promover uma ação contra o Estado porque não lhe foi dada segurança e porque o Estado não conseguiu recuperar o seu carro? Sim, pode. Mesma coisa, você tem uma bicicleta dentro do seu prédio, a bicicleta ela é subtraída, você vai procurar o síndico, ele não paga, você vai promover uma ação contra o seu prédio. E no Estado a mesma coisa. Se o Estado, se o Poder Judiciário do Estado vai dar procedência nessa ação e mesmo que dê nos tribunais superiores, isso mudaria todo o cronograma do país. Quantos anos vai levar uma ação dessa? Olha, vou te falar, Turão, e para o telespectador, com o processo digital mudou muito, viu? Né? Nós temos um problema hoje muito sério. Quem tem processo físico no fórum não pode movimentá-lo, nem peticionar. Você não pode levar uma petição para um processo físico, porque as portas do fórum estão cerradas. Mas o processo digital, ele vem andando, lógico, as audiências não. Alguns juízes tem tentado fazer algum tipo de trabalho acerca disso, mas não é de forma massiva. E é um problema, é um conteúdo que nós vamos deixar represado muito grande, porque há praticamente 4 meses, hoje é dia 7, né? Fechamos lá as portas no dia 16, praticamente 4 meses que não há afluência, não há... 16 de março? 16 de março, foi isso, né? Foi quando as portas foi do dia fórum... depois da minha festa de aniversário. Isso, foi 16 de março. Foi de uma segunda-feira. O fórum já não abriu. Quase 4 meses, hein? 4 meses que nós não temos audiências, sendo que as pautas, falo pela área criminal, uma pauta gigantesca. Começa à tarde e vai até o início da noite. Os juízes fazem várias audiências, vários interrogatórios. É isso, né? Os juízes estão tudo tomando as decisões virtuais. Sim. E sem fazer audiência. Ou seja, o processo que depende mais ágil ainda, de audiência, de ouvir uma pessoa, não está acontecendo. Respondi sua pergunta, Aldo? Claro. Ou seja, é possível você entrar contra o Estado. Você pode ganhar na primeira instância, depois de chegar na segunda vai ser complicado, mas lá em cima eles vão te barrar, porque se der para você, vai ter que dar para todo mundo que entrar, vai ser uma enxurrada de ações contra o Estado, não acontece esse tipo de coisa? Sim. Claro que acontece. Sim. Então, para você não quebrar o Estado e tal, é muito complicado. Aproveitar e fazer um intervalo, já a gente retoma a sequência aqui do ponto de vista, rapidinho. Muito bem, voltamos, sequência aqui do nosso ponto de vista, o Aldo Neto aqui à minha esquerda conosco, né, doutor Armando de Matos Júnior também participando com a gente, o Santana atento aí às informações, às participações, né? E a gente vai seguindo aí. Falando de transporte coletivo, né? Finalmente foi assinado aí o contrato para que a gente tenha aí a sequência do veículo leve sob trilhos, o VLT, aqui na cidade de Santos, foi assinado ontem, né? No Palácio dos Bandeirantes, com a Queiroz Galvão. Então teremos aí um contrato... É a mesma empresa que fez a primeira parte? Só para dizer uma coisa para você, agora eu não me lembro. 217 milhões e 700 mil reais, né? E a obra que vai seguir do Valongo e vai subir... vai ser do Valongo, vai ser a Conselheiro Neves, é Silva Jardim que ela sobe, né? E volta a Conselheiro. De lá, volta pela Conselheiro, mas vai até o Valongo, a estação do Valongo. Então aí sim, realmente você tem um caminho importante do VLT, né? Agora falta, né, você
ponta da praia, e falta também você sair de Santos para outras áreas de São Vicente, a Praia Grande, Cubatão, ou algo que devia ter aqui já há 30, 40, 50 anos, né? Nós já deveríamos ter esse tipo de transporte aqui na Baixada. Eu quero fazer uma justiça. Acho que a gente tinha que pegar alguma estação e botar o nome do empresário Anuar na estação. Anuar Assad Davi? Ele fala isso há tantos anos aqui, foi ridicularizado e tudo mais. Então, acharam o problema porque ele queria que parasse na porta do hotel dele. O problema do Anuar foi que ele foi infeliz. Ele foi infeliz na produção do filme. Né? Você vê o filme do Monorail, né? O que ele faz? Ele faz um monorail, ele deve ter visto isso, não sei se foi em Miami. Em Miami você vê claramente lá, você vê andando, anda por cima, realmente, né? Os trilhos não são no solo. Vem por cima e tal, como o desenho dele. Só que ele foi muito infeliz quando ele fez o filme, né? E colocou o monorail andando na praia, né? Aí todo mundo ficou enlouquecido, falou, não tá louco, não sei o quê. Como e é que ele vai colocou um centro de convenções do emissário submarino em frente ao hotel dele. Aí que começou a... Tudo bem, mas isso é um pecadinho, né? Isso nem pecado né? É uma ideia, aliás, era boa. Sim. Muita gente queria um centro de convenções, ou um parque Beto Carreiro, seja lá o que for. Aliás, o emissário submarino, o Parque Roberto Santini, vai passar por uma reforma bastante interessante no projeto que eu vi. Significativa. O projeto do arquiteto Rodrigo Franco, muito bonito. Bom, VLT, eu acho que é o transporte do momento, né? Porque é um veículo, além de ser leve, sob trilho, como o nome já diz, né? É eficiente, é espaçoso, as pessoas, né, conseguem ser transportadas com segurança. É um negócio legal. O importante dessa segunda fase do VLT, é bom a gente falar desde já. Eu só espero que o Ministério Público não perca tempo com o Chorumela, como perdeu na primeira fase, que acabou atrasando por anos. Mas isso não tem como, né? O funcionamento do VLT, que essa segunda fase, se isso não acontecesse, talvez já estivesse pronta. E é um transporte muito bacana, muito limpo, um preço justo. E quem andou um pouquinho pelo mundo, cada país chama de um nome, né, etc. Mas é muito bacana pela limpeza e pela facilidade. Lógico, aqueles trens maiores, né, para o trânsito, a composição do VLT ela é menor, é mais estreita. Então você tem uma locomoção mais rápida, você tem uma manobra mais rápida. Quem tem mais de 35, 40 anos lembra na costa que passavam as composições de trem às 5 horas da tarde, né? Vocês lembram disso, telespectador com um pouquinho de cabelinho branco, lembra disso? Que o trem na Ana Costa parava ali. Não só na Ana Costa, Ana Costa, Silva Jardim. Isso, mas na Ana Costa é porque aquele cruzamento em frente à estação Sorocabana, ele tem um fluxo ali 24 horas, muito forte. 6 da tarde, 8 da manhã, nem se fala, né? Mas o trem, e quando tinha manobra, você desligava o carro. Você sabia que você ia ficar ali 5, 8 minutos tranquilamente. E o VLT passa ali com uma tranquilidade, o sinal fecha. E os outros entroncamentos também que existem na nossa cidade. O VLT é muito bacana pela limpeza. Não polui. Ponham isso nas vossas mentes. O VLT é eletricidade. Mas é caro, mas é bom. E, doutor, eu tive a felicidade de andar outro dia no VLT, coisa que eu não tinha feito ainda. Eu fiquei realmente impressionado com a velocidade e qualidade do... Eu peguei lá quase na estação inicial em São Vicente e parei aqui na Conselheiro Neves em 28 minutos. Então, e na época que se anunciou o VLT, começou a construção do VLT, enfim, o Aldo lembrou aí que o Ministério Público do Meio Ambiente e você ainda me deve interveio e tal, né? Almoço do quê? Eu falei que não saía antes da Copa e não saiu. Copa de qual? 22? Não, de 14. Não, 14, claro que não saiu. Entrou uma crise danada, né? Estava tudo pronto, tudo fechado para acontecer. Mas a turma do não aqui, aqueles pessimistas de plantão, né, os anti-tudo, né, se pegava exatamente nisso. Como é possível um veículo passar, um trem passar no meio da Conselheiro Neves, no meio da Ana Costa e tal, não sei o que, vai ter que parar o trânsito todo de novo, nós avançamos e tal, não sei o que. Eu falei, gente, acho que a tecnologia que existe hoje não vai haver uma situação cronometrada, né, entre o fechamento do semáforo aqui e a passagem do veículo leve sob trilhos.
E fui questionado, os caras não acreditavam, diziam que não acreditavam e tal. Pelo amor de Deus, não há o mínimo problema em relação a trânsito como havia naquela época, que não havia essa tecnologia. Tem uma questão essa humanística condição, que foi interessante do VLT, Edgar. Que, aliás, o primeiro a observar isso antes da obra ficar pronta foi o ex-prefeito Papa, e depois da obra pronta a gente vê isso claramente. Acabou aquela divisão da cidade, da linha da máquina. Quem morava para cá da linha da máquina, para cá, para lá da linha da máquina. Isso acabou com a obra do VLT e foi, nesse aspecto social, foi bem interessante. É verdade. E outra coisa para o telespectador também que vai ao centro todo dia, se nós tivéssemos um transporte limpo, barato e bom, né? Como São Paulo existe o metrô, e nós vamos ter, né? Vamos passar para a segunda fase. Ontem eu vi o deputado estadual Queni falando sobre isso, né? Estava lá no Palácio dos Bandeirantes falando sobre isso. Se nós tivéssemos interligando toda a cidade, muitos santistas, muitos vicentinos deixariam seus automóveis em casa. Ah, claro. Para que você vai sair com o carro? Você sabe que eu pensei nisso hoje, né? Se você sai de casa, como na Europa, né? Você sai, tropeça, já tem uma estação de metrô. Você vai para outro canto da cidade. Você pega o metrô, vai para lá, para que você vai ter? Você vai ter o seu carro para você fazer uma viagem final de semana. Você vai ao mercado, você vai de automóvel. Você vai sair à noite, você vai de automóvel. Às vezes você não precisa também. Então, deixar o automóvel mais em casa, desafogar o trânsito. Nós precisamos pensar nisso, porque Santos... Agora estamos vivendo um momento atípico, né, da humanidade, não de Santos, mas vai crescer muito. Muitas pessoas querem morar aqui, vai aumentar o fluxo. Você tocou no ponto que deveria ser a principal discussão do pleito eleitoral desse ano, que é municipal. Porque o preço do transporte de Uber, esse transporte, para o preço da passagem de ônibus hoje, está... Daqui a pouco, mais um ano, não digo vai igualar, né? Vai igualar. Aí você vai andar de carro ou você vai andar de ônibus? Aí tem aquela coisa... É complicado. E essa discussão ninguém faz. A gente voltando no tempo, né? Vamos lá voltar na época do Paulo Gomes Barbosa, na transição para Oswaldo Justo e tal, né? Lá atrás, antes da Thelma ser prefeita, enfim, havia o projeto Aglurb aqui na cidade. O projeto Aglurb, ele, em parte dele, transformava o centro de Santos num imenso calçadão, né? Mas aí tinha aquela coisa, os próprios comerciantes do centro, muitos deles já faleceram, muitos deles mudaram do centro, muitos deles não se aposentaram, enfim, né? Mas na época tinha aquela coisa, o cara tinha que sair de casa de carro e parar o carro na porta da loja dele, né? Cismar, a cultura do comerciante era essa, né? Hoje, com a possibilidade de um VLT chegar até lá, o transporte público de qualidade, essa coisa toda, você pode rever aí essa possibilidade, né? Quem sabe fazer um enorme calçadão no centro e ninguém se meter a andar de carro pela cidade sem necessidade. Santana, diga. Eu acho que quando a gente fala de VLT, a gente tem que fazer uma análise, uma perspectiva histórica. Na verdade, os bondes, eles não deveriam ter sido eliminados da maneira como foram. Deveria ter acontecido como aconteceu em várias cidades da Europa. O Armando, que de cada 4 meses está na Europa, sabe muito bem disso. É que você vai em Portugal, vai em Berlim, vai em Roma, vai em várias cidades, vai em Viena, vai em Budapeste. Os bondes, eles foram atualizados, mas a trama ferroviária urbana, ela foi mantida. O que aconteceu foi que os carros foram aperfeiçoados, inclusive os horários. Se você vai em muitas cidades da Europa, no ponto de ônibus, no ponto de parada ali, tem lá um totem que diz exatamente qual que é o horário que vai passar. E vai estar lá, 14h47. E o VLT, o bonde, no caso, para 14h47 com precisão. Quer dizer, o que faltou é ter uma perspectiva histórica maior e fazer uma substituição incorporando atualizações tecnológicas para esse tipo de transporte coletivo, que aí serviria todas as pessoas deixariam o carro na garagem a partir do momento que ela tem um transporte com segurança, conforto e rapidez para fazer os seus deslocamentos. E para encerrar essa parte de VLT, nós precisaríamos pensar também se de fato sair o aeroporto do Guarujá, que parece que é algo factível. Outra lenda urbana, mas acho que quem sabe. Não sei quando, mas vai. Otimistas. Agora, com essa quebradeira das empresas aéreas, não sei. Mas o transporte aéreo vai voltar, obviamente isso vai acontecer. Nós precisamos pensar numa linha também de VLT para o centro da cidade. Se nós tivéssemos ali uma linha alcançando ali perto da alfândega, exatamente faríamos o transporte com o aeroporto para a base aérea, né?
projeto já sobre isso. Porque o turista chega, vocês imaginem um turista vem da Europa, ele aporta aqui em Santos de navio, ele sai ali no centro ali do cais, gente, aquilo é horrível. Não há uma proteção para chuva, não há nada. Fala, o táxi você pega ali. É um local, gente, com todo o respeito, foi projetado, foi feito, nós não tínhamos nada disso, antigamente era feito de uma outra forma, já foi algo a mais. Mas o turista chega aqui e fala, mas isso aqui que é o desembarque, né? Quem teve a oportunidade já de viajar pelo mundo conhece desembarque de navio. Nós não temos infraestrutura nenhuma, nem para ponto de táxi. O sujeito precisa alcançar a rua longe para pegar o táxi. Se lá tiver sol lindo, maravilhoso, né? Tá chovendo. Só uma pessoa de mais idade, etc., tem dificuldades. E o aeroporto, a mesma coisa. Se nós desenvolvermos o aeroporto pensando nisso, vamos pensar para 20, 40, 50 anos, vamos pensar para hoje, né? Vamos pensar para as próximas gerações. Nós desenvolvermos o aeroporto na base aérea do Guarujá, nós vamos precisar de um transporte de qualidade do centro de Santos para os bairros. Senão, não pode acontecer o que aconteceu entre o governo do estado e a Infraero, né? O governo do estado fez um veículo leve sob trem, um VLT, para desembarcar no aeroporto de Guarulhos. Ele para num determinado ponto, faltam 10 quilômetros para chegar no... Mas ali é uma briga, sabe quem brigou ali? Ali foi o estacionamento. Ali porque o estacionamento do aeroporto de Guarulhos, e eu uso tanto de Congonhas como Guarulhos, o telespectador que não foi viajar, não deixou o carro lá, é uma fortuna. Custa praticamente o seu bilhete aéreo, você ficar 10 dias. Não, eu não estou tirando sarro, não. 10 dias parado com o carro. Se você deixar o seu carro lá 10 dias, é mais ou menos o custo de um bilhete aéreo. É uma grandeza. Então você fala, poxa vida, vou de carro. Fizeram, né, aquele transporte, realmente é uma linha muito bonita. Sai lá do centro da cidade de São Paulo, né, sai lá do Brás, se eu não me engano. Da Luz. Luz, perdão, Brás, falei errado. A estação da Luz, perto da Alameda Cleveland ali, você leva até o aeroporto. Só que quando desemboca, qualquer aeroporto do mundo, você sai praticamente da sala de embarque, do metrô, do trem, da sala de embarque. Ali não. Ali você vai pegar a sua mala, você e a sua família, né, vai pegar um ônibus. Vai pegar um ônibus. E vai para o transporte, para entrar para chegar no aeroporto. Não tem sentido. Não tem sentido. Só no Brasil. Você fica surpreendido com essas coisas? Eu fiquei chateado. É só você ver no nosso porto onde colocar o terminal de passageiros. Exatamente. Em vez de colocar a ponta da praia, colocar ela no meio do canal, que é outro absurdo. É isso que ele estava falando. E sobre ainda o VLT, né? O Santana lembrou aí das cidades, enfim, que melhoraram, né, aperfeiçoaram os bondes e tal. Tem algumas cidades europeias que você percebe nitidamente que o VLT, ele anda nos trilhos dos bondes. Exatamente. Né? Nos trilhos dos bondes. Aqui ainda nós fizemos o favor de retirar os trilhos dos bondes, essa coisa toda, enfim. Foi uma, como é que a gente pode colocar, né? Uma inovação, uma melhoria, não é? Uma modernização do transporte que não funcionou para coisa nenhuma. Seja, algumas cidades como Lisboa preservou as linhas de trem, de bondes, pelo menos 3 linhas, eles chamam de bonde, chama de eletro. Né? E essas linhas permanecem para turismo, né? Em que pese alguns que moram lá utilizam para o trabalho e para o estudo. E é uma coisa muito bonita. Lisboa tem um sistema de metrô que é... Sim, fantástico. É perfeito, não é que nem São Paulo, que você vai parar aqui, aí você anda outra linha aqui, tem o resto da cidade inteira que não é coberto, né, pelo metrô, né? Uma coisa... Enfim... Nós estamos falando aqui sobre os bondes, né? Quer dizer, trem na linha urbana, e o Elias Carneiro acompanha a gente aqui, ele fala sobre os trens em transportes nacionais, né? Então ele diz aqui o seguinte, que os ônibus, os caminhões, abandonar trem e prestigiar ônibus e caminhões foi um grande retrocesso ao Brasil. Realmente, né? A questão da logística no Brasil perdeu muito. O Brasil deixou de ter a capacidade de escoar as suas cargas do interior para os seus portos por conta dessa opção pelo transporte rodoviário por caminhões, né? Em vez de priorizar o transporte férreo, né? Olha, o presidente Bolsonaro, deu uma entrevista coletiva agora há pouco, além de falar da cloroquina e que ele está se sentindo bem. Coletiva, meio-dia. Agora? Presencial? Presencial. Positivo. Tirou as máscaras e tudo. Aí ele disse o seguinte e tal, né, que estava bem melhor por causa da cloroquina e tal, já estava tomando a segunda dose, então que a febre baixou. Não foi live? Foi entrevista coletiva? Não, foi coletiva.
na porta, ali no cercadinho. Mas tem uma distância, né? Que ele fica, o pessoal faz a pergunta, os microfones captam a pergunta e tal, né? E ele fez a coletiva, enfim. E aí alguém se lembrou de perguntar ao presidente: bom, o senhor vai continuar trabalhando, é isso? O senhor está se sentindo bem em casa, correto? E o Ministério da Educação, né? Afinal. Eu falei: o Ministério da Educação tem muitos problemas, muitas dificuldades, são mais de 300 mil funcionários, né? A gente vê aí pela participação do Brasil aí nesses testes aí que são feitos pelo mundo afora, interpretação de texto, matemática. O método Paulo Freire realmente não deu certo no Brasil. Ele volta a bater numa tecla que não se sustenta. Porque o método Paulo Freire, nós discutimos isso aqui 1 milhão de vezes. O método Paulo Freire foi implantado aonde no Brasil? Né? No Ceará, talvez. No Ciro Gomes prega isso, né? Que no Ceará... uma cidade só, foi um projeto piloto. Não foi nem no estado do Ceará e tal, né? Por inteiro. E aí, a grande novidade é que o Major Vitor Hugo, né? Deputado federal Major Vitor Hugo, foi contactado pelo presidente. O presidente chamou o Major no Palácio, né, ontem. Para pegar a Covid? Segunda-feira, ou foi segunda-feira ou foi domingo? Foi domingo, não sei. Segunda foi ontem. Segunda foi ontem, né? Foi depois ele ligou para o Feder, né, que é o secretário de Educação do Paraná e que acabou... O Roger Feder? Não, Feder. Renato Feder. Federer está se recuperando. É o empresário lá do... Federer está se recuperando da lesão. E aí ele acabou não aceitando, enfim. Já o Major Vitor Hugo, né, o deputado Major Vitor Hugo, disse ao presidente que sim. Se ele precisar, convidou o Major Vitor? Convidou. Se eu lhe convidar, você aceita? Ele falou: aceito. É um grande desafio, enfim, e eu posso aceitar. Qual é o currículo, não é, do Major Vitor Hugo para assumir o complexo Ministério da Educação? Eu não sei. O Major Vitor Hugo é policial, militar. Cuidado militar, que ele aparece com o currículo. Eu não duvido que vai nada. O Major Vitor Hugo, eu não sei se alguém tem informação aqui, mas ele é militar, é isso? Militar. Major da Polícia Militar e é deputado federal, líder do governo na Câmara Federal. Enfim, o Bolsonaro é aquela história, né? Major do Exército. Major do Exército. O lobo troca o pelo, mas não perde a mania, né? Se repetem as mesmas situações, as mesmas bobajadas que ele falava há tempos atrás, ele repetiu hoje, num tom de voz muito leve, né, muito light, conversando educadamente com os repórteres ali, né? Até porque se ele está com Covid, também não dá para se empolgar muito, né? Embora ele disse que a hidroxicloroquina está resolvendo o problema. Eu não vi isso, mas ele estava tranquilo? Eu não vi a matéria, eu ouvi. Tá. Ouvi a reportagem. Estava tranquilo. Então eu tenho que concordar com o nosso companheiro jornalista Jânio de Freitas, lá da Folha, e sugerir ao presidente que ele nomeie urgentemente Fabrício Queiroz para a Casa Civil. Porque foi só o Fabrício Queiroz reaparecer que ele ficou controlado. Impressionante. Não, o Queiroz está preso. Está preso, não vai dar, Aldo. Vamos para o intervalo, já retomamos aqui a sequência do ponto de vista. Fórum especial. Muito bem. Sequência do ponto de vista, né? Rindo aqui, claro, para a gente não entrar em pânico e desesperar, claro, tomar um fôlego, respirar fundo, porque a realidade é triste, né? Tem uma participação aí com a gente? Isso, o Elvio Ritt acompanha a gente e ele diz o seguinte: já que o presidente não quis o Federer, eu sugiro que ele convide o Federer. Pelo menos teríamos um ministro ao nível da Suíça. Ao nível da Suíça, um tenista de primeiro mundo, primeiríssimo mundo, né? Recordista de títulos dos torneios de Grand Slam, até por enquanto, né? Porque vai perder essa liderança, né? Tanto para o Nadal como para o Djokovic, mais provável para o Nadal, mas vai perder, né? Claro. E o Federer acabou de não estar, porque ele fez uma cirurgia, está meio devagar o Roger Federer, né? Meio na dúvida se volta, se não volta. Vai acabar voltando, né? Mas depois de uma cirurgia, quase 40 anos de idade, né? 38 para 39, qualquer coisa assim, fica difícil. Edgar, mas poderia, se não for para a educação, para a saúde. Pelo menos ele não promoveria um torneio de tênis como o Djokovic fez ali e aglomerou um monte de pessoas, né? Você sabe que o Djokovic ele teve uma intenção até louvável, né? Era botar o pessoal do número 60, 70, 80 para baixo para jogar. Porque essa turma aí tem dificuldade de se manter, né? Não tem os mesmos patrocínios e tal. Você vai ali até o 25º, 30º do ranking e tal, o cara aguenta um período, né? Porque tem muito patrocínio e tal, né?
e muita premiação, essa coisa toda, né? Agora, dali de 60, 70 para baixo, foi o que ele tentou fazer, né? Não houve uma má intenção do Djokovic. O erro crasso do Djokovic, na minha opinião, foi abrir para o público. As arquibancadas lotadas, meu Deus do céu. Passou pela cabeça de ninguém que as pessoas podiam se contagiar ali, ser contaminadas, e foram contaminadas, né? Inclusive os tenistas, o próprio Djokovic acabou testando positivo. Agora já deve estar recuperado, né, para o Covid-19. Armando de Matos, o presidente da República, né, recentemente vetou, né, alguns pontos, né, dessa nova legislação que envolve o uso da máscara e tal, né? E um dos vetos que mais impactou, que mais impressionou, foi vetar o uso de máscaras em presídios, né? Você é especialista em questão criminal, visita presídios de vez em quando, enfim, né? Claro, precisa falar com algum cliente, alguma coisa desse tipo. Como é que você avaliou isso aí? Eu entendo que foi um erro muito grande dele. Você falar em funcionários, é lógico que o preso, o sentenciado, ou aquele que está aguardando a sua sentença, preso provisório, ele não vai usar máscara, não vai, isso é fato. Mas para os funcionários, a obrigatoriedade, até para a preservação deles, né? O presídio é um ambiente muito complicado. Eu tenho certeza que a grande maioria dos telespectadores não conhecem um presídio, não foram lá visitar ninguém. E oxalá que isso não aconteça, porque é muito triste. O presídio é um local muito ruim, é uma aglomeração enorme de seres humanos. Você tem ali um ambiente para a propagação de doença muito grande, doenças respiratórias. Agora no frio, então, pior, né? Você não tem chuveiro quente, é diferente, é água no cano. As pessoas dormem ali aglomeradas. Então, se um dos presos ele tem uma doença, estou falando dos presídios estaduais, tá? Os presídios federais são poucos, totalmente diferente. As celas são menores, a quantidade de presos, etc. Mas vamos aos presídios estaduais, vamos pensar no estado de São Paulo. Eu conheço vários presídios de vários estados. O estado de São Paulo, eu diria que é o melhor. A carceragem, né? Antigamente esses presos ficavam nas delegacias até os anos 80. Daí para frente que eles criaram o Dakar, vocês lembram disso? E depois os CDPs. A quantidade, eles já são inaugurados transbordando, né? Cabe 800, eles já começam com 1.500. Sabe que imagem que eu nunca esqueço da minha infância, doutor Armando? Do Palácio da Polícia, lá do centro da cidade. O povo nos braços lá. Sim, nossa, sim. tá lendo mente agora, doutor Armando, eu vou embora. Eu sabia que você ia falar isso. O povo do que você falou? O Palácio da Polícia lá em cima tinha uma cadeia, os braços do povo ficavam tudo você pra fora. tem mais ou menos a minha idade e nós vivemos isso. Eu ia ao Não, centro da eu sou cidade mais com meu jovem. pai e eu lembro disso no prédio do Palácio da E a Polícia. gritaria. Aliás, fiz aqui um ponto semana passada sobre isso, sobre o prédio do Palácio da Polícia. Recentemente eu estive com o Dr. Gato, que é o diretor de polícia, Qual falou prédio? que vai... Aquele do dia a casa cai? Não, até ele não vai cair porque o prédio ele é muito robusto, aquela estrutura é muito grande. Ela começou a ser edificada nos anos 40 e ficou pronta nos anos 50. A estrutura é muito forte, mas o reboco está caindo, tiraram os carros já do entorno porque ele está se dissolvendo. Agora, o presídio em Santos, antigamente, era lá, né? O primeiro presídio foi em frente à estação rodoviária, na Cadeia Velha, vocês sabem disso. Depois mudou para o Palácio da Polícia, o quarto e o quinto andar. Então, eu era muito jovem, ia com meu pai até o centro da cidade e via aqueles homens com as pernas para fora, né? E conversando com as pessoas que estavam embaixo, no quarto e no quinto andar do Palácio da Polícia, que hoje são delegacias especializadas. Depois migrou para a Ponta da Praia, para o 3º DP, depois para escola do lado, né? Uma escola Barnabé, né? Uma escola Barnabé, uma escola com crianças ao lado de um presídio. Isso funcionou até começo dos anos 90, final dos anos 80. Qual você fala? O 3º DP? Não, o Palácio da Polícia, lá em cima, quarto e quinto andar, onde era o presídio. O prédio foi edificado para fazer presídio. E lá em cima o banho de sol. Depois os presos saíram de lá e foram para outros lugares, né? Primeiro foram para o 3º DP, depois migraram para o térreo do Palácio da Polícia, onde hoje é a garagem, ali foi presídio. E hoje a nossa cadeia pública é na Zona Noroeste, lá na Bucão Viana, no 5º DP, né? Cadeia provisória, pessoa autuada em flagrante vai para lá e ato contínuo ela é transferida para um dos CDPs, ou Praia Grande ou São Vicente. Mas essas cadeias, elas já estão superlotadas. Respondendo a pergunta aqui do Boturão, o ambiente, ele é muito ruim. Por quê? Todo dia entram e saem pessoas, né? Às vezes moradores de rua que são presos, que não vem um médico há não sei quanto tempo, não passa por tratamento nenhum e leva para o interior da cadeia uma pneumonia.
leva para o interior da cadeia o que já existe, HIV, né? E isso flutua lá com muita velocidade. E o Covid hoje é a mesma coisa. O que eles estão fazendo? Isolando, os novos eles isolam, mas depois esse povo vai. As visitas estão canceladas e, obviamente, que os advogados estão indo visitar os seus clientes para conversar com mais parcimônia. Em que pese, os advogados falam pelo parlatório, né? Seria até uma redundância, né? Falar pelo parlatório. Mas é no parlatório que o advogado fala. Tem uma divisão, tem um isolamento. Ou pelo telefone, que eu não gosto, ou fala ali diretamente por uns buraquinhos. Mas a verdade passa, você acaba falando ali muito próximo do seu cliente, a probabilidade de você se contaminar ou levar a contaminação é muito grande. Como numa coletiva de imprensa do presidente. Sim, então eu entendo, o funcionário dos presídios fala, pô, mas como é que você vai policiar isso? Através da hierarquia deles lá. Agora, eu entendo que foi um erro. E os presídios federais, que existem alguns no nosso país, a quantidade de presos é bem inferior, é pequena, é ínfima em comparação às carceragens que existem nos estados. Nós somos hoje a terceira maior população carcerária do planeta. Terceira. O estado de São Paulo ou o Brasil? Não, o país. O país, do mundo. Nós somos a terceira, com uma população não muito grande, hein? Qual é a primeira? Estados Unidos e Estados Rússia. Unidos. E Rússia, não é isso? Rússia. Estados Unidos é a primeira. Desculpa, China, Estados Unidos, China, Brasil e Rússia, quarto lugar. Nós passamos a Rússia. O Brasil passou a Rússia. Passou a Rússia agora. Nós somos quase 1 milhão de presos, né? 750 mil para ser exatos. 750 mil, né? Era até mais um pouco, né? Então, tempo quero atrás, enaltecer mais uma vez o trabalho das polícias, o que eles fazem e como estão trabalhando, né? Nos ambientes, nas escalas de trabalho. Policiais trabalhando, sai de um plantão, começa em outro. Está errado isso. Eu quis te perguntar isso porque é curioso, né? Porque nos Estados Unidos, vários estados têm a tal da pena de morte, que dizem que resolve. Sim, que não dá certo, né? Não dá certo. Pena de morte não dá certo. Não dá certo. A prova que não dá certo são os Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe um nível de criminalidade altíssimo, não em todos os estados. Estados lá existem a pena de morte, eles executam a pena de morte e o crime continua. O crime continua. Ah, mas a China é uma incógnita, gente. A China, vocês não sabem os números reais, nós não sabemos. Aquela conversa, mas o sujeito o Estado mata e você paga a bala, o pessoal acha bonito. Tá, mas a China é uma incógnita. Eles não passam exatamente o que acontece. É o que eu falei há pouco, viu? O Bolsonaro realmente tirou a máscara durante a entrevista coletiva, agora há pouco, né? Por volta do meio-dia. Está transmitindo doença. Não pode nem dar coletiva, doutor. Faz uma live. Quando confirmou que realmente isso. estava contaminado com coronavírus, que havia testado positivo, né? Chama os amigos para a festa e fala assim, pessoal, vem aqui, dá um abraço. Estou contaminado. Estou com coronavírus. É brincadeira, Mas né? você espera o quê? O que você pode esperar, né? É a vingança dele contra a imprensa, na coletiva. E aí ele fica lá, né, conversando e passando aí os vídeos. Se bem que a verdade é o seguinte, né? Onde está colocado agora, onde fica lá o cercadinho da imprensa, há uma distância razoavelmente grande, né? Uns 2 metros pelo menos ali, 2,5 metros, da onde ficam os microfones e onde o presidente fala. O pessoal pergunta a distância, ele se aproxima dos microfones ali, fica nos microfones, o microfone capta o que ele diz, né? E aí é feito o bate-papo, né? Bom, a Bolsa ontem deu uma subida, não é? Bastante interessante, bastante razoável, enfim, né? O que se explica, né, dessa situação, né? No domingo, anteontem, o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, deu uma entrevista a uma emissora de canal de notícias, né, a CNN, ficou lá um tempão no ar e tal, e entre outras coisas disse que nos próximos 3 meses, 4 empresas serão privatizadas, né, e o Brasil terá aí uma mexida muito interessante, muito importante na área econômica. É lógico que com essa informação, o famoso mercado, né, que muita gente reza por ele, né, muita gente ajoelha para ele, muita gente faz orações ao mercado, ninguém sabe exatamente quem é o tal do mercado, né? Walter Mercado. E a Bolsa subiu. Não é o Walter, não. A Bolsa subiu, né? Muita gente ganhou dinheiro, muita gente deve ter ganho muito dinheiro, inclusive o próprio, né? Aí hoje eu não sei como é que está, amanhã ela cai de novo, depois na quinta-feira talvez suba de novo, na sexta fecha ali. É que a gente já está cansado de saber, cansado de acompanhar esse alto e baixo, esse sobe e desce da Bolsa de Valores, né, do Estado de São Paulo. Agora, cabe na cabeça de alguém, em sã consciência, né, não dos loucos, né, mas em sã consciência,
que um governo que não privatizou absolutamente nada, em 1 ano e meio, agora estamos entrando no 19º mês do governo Bolsonaro, e que em próximos 3 meses vai privatizar 4 empresas. Dá para acreditar numa coisa dessa? Ele vai mexer certamente no Banco do Brasil, né? Estamos até conversando isso, até naquela reunião terrível que aconteceu, que o 22 de abril, que o ex-ministro Moro mencionou e ela foi divulgada, né? Aquela coisa terrível, e uma pessoa lá, acho que foi o próprio Paulo Guedes, né? Falou de privatizar o Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil já está na alça de mira, a União vai ficar sem o seu banco, né? Eu não creio que o Banco do Brasil dê prejuízo, né? Não tem como, é impossível um banco dar prejuízo, ainda mais na situação atual. Então existem empresas que eles vão mexer. O Fernando Henrique Cardoso fez isso lá no passado com uma quantidade infinita de empresas, né? Privatizou tudo. Agora vamos ver o que eles vão mexer. Algumas coisas não podem, né? Não tem como, mas eles vão mexer. Agora o Banco do Brasil, eu tenho certeza, é a número 1. A número 1, Banco do Brasil, eles vão colocar o Banco do Brasil no mercado, vocês vão ver. Na situação que nós estamos acompanhando, né? No momento que nós estamos vivendo, alguém ter coragem, pode ser que um complexo desses aí bancário tenha condições de ir lá cacifar o Banco do Brasil, até porque o preço que eles vão colocar no Banco do Brasil vai ser 100 vezes menor do que o banco vale, né? Edgar, acho que esse é o ponto, né? Quando o ministro Paulo Guedes, quando ele lá atrás, né, até antes da posse, ele falava que ia fazer um mega feirão de privatizações, ele estava anunciando ali uma Black Friday de estatais, né? Além do... Terminais, né? Além do nome em si da empresa, tem o patrimônio que vem junto ali, o know-how da empresa, dos funcionários da empresa ali, a capilaridade da empresa, que isso aí conta bastante. Então, a estimativa de avaliação dessas empresas era muito abaixo do que ela realmente vale. E na prática, o que ele vai fazer é uma Black Friday, né? Ele vai querer pegar esse dinheiro para fazer um superávit nas suas contas, né? Mas o problema em si do Brasil não vai ser resolvido com isso. Não vai, de jeito nenhum. E outra coisa, né? Ele não conseguiu privatizar uma estatal, como o João Dória também não conseguiu privatizar nenhuma empresa pública no município de São Paulo, ele era um privatista, né? Disse à torta e à direita que a cidade de São Paulo tinha empresas inúmeras que estavam prejuízos inúmeros, que a prefeitura tinha que carregar as costas, que o povo pagava e eram ineficientes e tal, não sei o quê. Ficou 15 meses na prefeitura de São Paulo, não conseguiu privatizar absolutamente nada, né? Agora, o que ele conseguiu fazer como governador é fechar a Dersa, né? Eu acho que ninguém vai pagar absolutamente nada pela Dersa. Agora, pelo Banco do Brasil, claro que há interesse. Agora, em 3 meses ele vai conseguir vender o Banco do Brasil? Realmente, só se ele der de graça, né? Der uma situação muito vantajosa aí aos compradores. Com relação a... Só um minutinho, se me permite, nesse balaio aí, nessa cesta de ofertas de privatizações, eu acho que estão também os Correios, né? E a companhia dos Correios, ela sofreu um ataque muito forte de denúncias, de sucateamento, que é ineficiente, que os entregadores eles violam, eles danificam as correspondências, quando a gente tem que lembrar que hoje um dos segmentos que mais cresce no mundo é o setor de entrega de encomendas, né? FedEx, DHL operam nadam de braçadas em outras empresas, em outros países do Brasil, e hoje no Brasil os Correios detêm esse monopólio das correspondências. Então, na verdade, na prática, o que se está de olho aí é num mercado muito promissor de entregas, né? Então, eles querem sucatear, demonizar os Correios para vender a preço de banana e tomar conta desse mercado muito promissor. A preço de banana, só realmente se for a preço de banana podre, né? Porque na situação que está a humanidade aí, as dificuldades de investimentos num país como o Brasil, num governo que não tem a menor credibilidade no mundo, como a gente está acompanhando, enfim, né? Leia aí os principais sites internacionais, leia aí os principais jornais do planeta e veja como é que se tem, que conceito se faz do atual governo do Brasil. E antes da gente encerrar, né? No mesmo domingo houve uma guerra, né, de entrevistas, né? Na CNN estava o ministro Guedes, e enquanto na Globo News estava o ex-ministro Sérgio Moro, já está com postura, né, de candidato. Se ele vai ser candidato, se não vai ser, se ele vai formar chapa com alguém, enfim, não sei, né? Mas ele está com uma postura já
de candidato. Ele meio que declinou o voto no Mandetta. E uma questão, ele citou o Mandetta também como possível candidato. E ele citou lá, o Armando, que infelizmente a luta contra a corrupção e contra o crime organizado deixou de ser prioridade para esse governo do presidente Bolsonaro. Você acredita nisso? Não, eu não acredito. A Polícia Federal está fazendo um trabalho muito bacana. Nós temos que tirar o chapéu para a Polícia Federal dentro do padrão Brasil, do que nós temos aqui, né, de equipamentos, etc. A Polícia Federal tem feito um trabalho muito bacana. E o Moro deixou um legado que é a lei anticrimes. Em alguns pontos avançou, em outros regrediu, né? Mas regrediu mesmo, né? Um ponto assim que eu vou falar para o telespectador, que talvez nem saibam, se não ouviram dizer, abra os olhos, aquele que foi vítima desse crime, o crime de estelionato, por exemplo. Antigamente, o estelionato era como o roubo. Você ia a uma delegacia de polícia comunicar o fato, a polícia trabalhava até chegar ao término da sua investigação. Hoje não mais. Hoje o estelionato é como um crime contra a honra. Se você não for à delegacia, não tiver interesse de acompanhar isso, de dar prosseguimento, o Estado também não tem mais. Então esse foi um ponto que eu entendo nevrálgico, mas negativo. Outras coisas melhoraram, por exemplo, o arquivamento do inquérito policial. Hoje ele passa por uma avaliação em segundo grau e a parte que teve ali o seu pedido arquivado, o crime arquivado, ela pode recorrer disso, né? Artigo 28. Não está valendo ainda por conta de uma ADIM que está em validade. Mas logo isso vai entrar no nosso cenário jurídico. Mas muitas coisas mudaram. Agora, falar de corrupção, o país está avançando, está buscando, os estados também, como eu disse, dentro daquilo que é possível, dentro do material humano. Mais uma vez vou falar, as polícias estão sucateadas, estão envelhecendo, os homens estão aposentando, trocando de profissão e esses homens não existe uma reposição. As escalas estão apertadas para os delegados, delegadas, para os escrivães, investigadores, policiais militares, estão apertando, né? Estão tentando tirar mais sangue deles, mas não remunerando para tal. E isso chega uma hora que vai colapsar. Então, precisamos investir na educação, claro, na saúde, claro, mas na segurança pública. Muito bem, finalzinho do ponto de vista, a gente agradece bastante aqui ao Aldo, ao Dr. Armando de Matos, Santana diariamente conosco e a gente com você, sempre às 1h30 da tarde, no programa ao vivo e a reprise do ponto de vista também agora, de segunda a sexta, voltamos ao horário normal, às 8 da noite. Tchau, valeu gente, obrigado.